Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje nós vamos falar sobre as cidades de Stephen King, Jerusalém Slot. Este vídeo é uma produção fictícia. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Fique em casa. Ou se precisar sair, use máscara. Direito, é claro. Olá, queridos leitores fiéis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal lindo, maravilhoso, espetacular. Essa coisa de usar máscara não é muito confortável não, né? Mas é necessário. Sem contar que qualquer idiota consegue fazer isso. Quer dizer, quase qualquer idiota. Como vocês estão, pessoas? Tudo bem? Por aqui eu tô tranquilo. Com exceção, é claro, que tem uma pandemia dizimando milhares de vidas por aí. E isso não é brincadeira, é sério. Se tiver que sair, usa a máscara. Se não tiver que sair, fique em casa o máximo que você puder. Não façam como certos retardados que fazem churrasco, que vão a protestos pedindo o fechamento do STF, ou que andam de jet ski em plena pandemia. Eu sei que vocês dirão: nossa, Tilton, quanto tempo que você não grava nada novo? O que que houve? Preguiça. Não, mentira, não é preguiça não. Na verdade, eu passei os últimos 3 meses pensando em como eu poderia melhorar a produção do canal para vocês. Como eu poderia pensar numa iluminação mais bacana, num áudio que fizesse jus ao conteúdo. Então agora eu acho que tecnicamente estamos resguardados. Temos uma luz bacana, vocês não podem ver e eu não vou mexer, porque demorou muito tempo para fazer esse setup. Mas nós temos aqui do lado uns refletores bacanas. Refletor não, softbox. Softbox, é essa a palavra. Temos aqui um microfone de lapela legal. E eu acho que agora é só gravar vídeo, que é a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas. Bom, então agora, como eu não tenho mais nenhuma desculpa, eu preciso prometer para vocês que todos os domingos, às 19 horas... Ai, Tilton, por que no domingo? Bom, eu fiz uma votação lá no canal e as pessoas escolheram o domingo como o melhor dia delas. Segundo algumas, o domingo é um dia mais propício porque não há muita programação na TV aberta nesse dia. Então as pessoas escolheram esse dia para que eu soltasse os vídeos. Então, religiosamente, domingo, às 19 horas, eu estarei soltando este primeiro vídeo aqui. Bom, eu espero, porque eu tô gravando ele na madrugada de domingo. Então eu não sei se eu vou conseguir editar ele a tempo. Mas a gente tenta, vamos ver no que dá. Bom, agora sem mais demora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Stephen King é um escritor muito prolífico. Como resultado, para dar conta das muitas histórias que sondam sua mente incrivelmente imaginativa, ele ambienta essas histórias em universos que muitas vezes são reais e que outras vezes são fictícios. Ele já teve histórias que se passaram no Texas, na Califórnia, mas principalmente no estado do Maine, onde ele reside e onde se passam a maioria das histórias que ele criou. Este vídeo vai ser o primeiro de uma série de 3, onde eu vou abordar um pouco mais sobre as cidades fictícias de Stephen King, sobre a trindade mais famosa dessa cidade. Mas por que eu escolhi falar sobre as cidades de Stephen King? Porque as cidades, em muitos casos, são personagens à parte. São tão verossímeis, tão ricas, que se comportam realmente como personagens dessas histórias. Aconteceram muitas tragédias que marcaram essas 3 cidades que eu vou falar para vocês e que marcaram as histórias de Stephen King. E para começar com o pé direito e pela ordem cronológica, já que essa é uma das primeiras cidades criadas por ele, cronologicamente falando, é claro, eu resolvi falar sobre Jerusalém Slot. Antes de continuarmos, aquele aviso básico de spoiler. Muitas coisas que eu vou falar aqui acontecem principalmente em 2 contos e em um livro. São eles o conto A Saideira e Jerusalém Slot, do livro Sombras da Noite, e o livro Salem, anteriormente conhecido como A Hora do Vampiro. Bom, Jerusalém Slot, ou Salem, ou apenas Lot, como também é conhecida, é uma cidade fictícia que faz parte da topografia do universo de Stephen King. Se nós levarmos em consideração a ordem cronológica dos fatos, a cidade apareceu pela primeira vez no conto Jerusalém Slot, que se passa no ano de 1850. Ela está localizada no condado de Cumberland, entre as cidades de Falmouth, Windham e Cumberland, perto da parte sul do estado, cerca de 20 milhas ao norte de Portland. Lot faz parte da trindade fictícia criada por Stephen King, composta por Derry, Castle Rock e Jerusalém Slot, onde se passam muitas das suas histórias mais conhecidas. São cidades que, em geral, carregam uma aura de mistério, algo psicologicamente forte, algo denso. No seu livro Dança Macabra, King explicou que Jerusalém Slot foi inspirada na cidade de Durham, no Maine, em especial na área onde residiam jovens conhecidos como Methodistas Corners. A mansão Marces do romance original foi baseada na casa vazia dos Corners, que o próprio Stephen King e os seus
amigos visitaram durante a infância. Durham foi uma cidade muito importante na vida e obra de Stephen King, já que ele morou lá desde os 11 anos até a maioridade. Ele morava em uma casa na estrada de Runaround Pound, que ficava entre a igreja metodista e uma escola de gramática que tinha uma única sala. Ele voltou ao bairro em 1999 para um documentário da BBC chamado Shining in the Dark. Há alguns anos nós traduzimos esse documentário com a ajuda do pessoal do blog Além da Contracapa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e também nos cards em algum lugar aqui, porque eu ainda não sei mexer muito bem nisso. Além dos contos que eu já citei anteriormente, A Saideira e Jerusalem's Lot, do livro Sombras da Noite, e do próprio livro Salem, há referências ainda à cidade em várias obras de Stephen King. Você encontra referências em O Iluminado, Zona Morta, O Corpo, O Cemitério, Eclipse Total, Apanhador de Sonhos, Doutor Sono, Revival e os 3 últimos livros da série A Torre Negra, Canção de Susana, Lobos de Cala e A Torre Negra. Apesar de ter sido oficialmente incorporada apenas em 1765, a cidade foi fundada no ano de 1710 por um predador chamado James Boone. Guardem bem esse nome. Boone foi líder de um grupo de dissidentes puritanos originários do sul do Maine. Esse grupo tornou-se conhecido na região pela sua ligação com a bruxaria e com rituais sexuais, que eram tidos pelos moradores locais como imorais. Os participantes dessa espécie de seita eram principalmente praticantes da endogamia, que nada mais é do que o acasalamento entre parentes. James Boone era uma espécie de líder religioso dessa seita que vivia cercado por mulheres maravilhosas e que vivia envolvido com elas de maneira mais próxima, se é que vocês me entendem. Agora nós saímos um pouco da esfera da seita do Charles Boone e vamos falar um pouco sobre os irmãos Philip e Robert. Os irmãos Philip e Robert construíram uma casa que eles apelidaram de Chapelwaite em 1782, se não me falha a memória, em um vilarejo chamado Preacher's Corners, que fica próximo de Jerusalem's Lot. Esse vilarejo foi fundado em 1741. Guardem bem essas datas para que vocês não fiquem muito confusos. Esses irmãos eram descendentes do próprio James Boone, embora eles não soubessem disso, apesar do nome, é claro, deixar bastante evidente. Um dos seus irmãos, o Philip, acaba se envolvendo com essa seita e fazendo alguns trabalhos para o James. Entre eles o de conseguir acesso a um livro, a um grimório de feitiços chamado The Vermes Mysteries. Guardem bem o nome desse livro também, porque ele é bem importante para a história e também para as curiosidades que nós vamos falar no final desse vídeo. O envolvimento de Philip com a seita causou um desentendimento entre ele e o seu irmão Robert. Robert não concordava nem um pouco com as atitudes de Philip e com a própria seita em si, já que ele achava que o James Boone era um líder religioso fanático que só manipulava ele porque queria acesso ao dinheiro dele, às riquezas, enfim, acesso a muita coisa que ele só conseguiria através do Philip. Acontece que em 1789, depois de conseguirem acesso ao The Vermes Mysteries, James Boone e os seus seguidores acabam desaparecendo completamente, sem deixar nenhum tipo de vestígio. Nesse ponto da história, nós damos um salto para o ano de 1850, onde nós ficamos conhecendo um homem chamado Charles Boone. Acontece que Charles e o seu servo Calvin acabam chegando nessa casa em Chapelwaite e acabam descobrindo um diário onde é narrada toda a história da seita de James e por que essa seita acabou sumindo. De maneira bastante sucinta, de maneira bastante resumida, essa história completa, ou quase completa, né, já que ela foi resumida, do conto Jerusalem's Lot, que você encontra, como eu falei para vocês, no livro Sombras da Noite, e também a história resumida de Jerusalem's Lot. Bom, o conto Jerusalem's Lot funciona basicamente como uma prévia do romance Salem, ou A Hora do Vampiro. A história é narrada de maneira epistolar, ou seja, através de cartas e diários escritos pelo Charles, pelo James e pelos 2 irmãos que sumiram em Jerusalem's Lot, seguindo os moldes de uma história bastante conhecida dos leitores de terror e suspense. Estamos falando de Drácula, de Bram Stoker. O próprio Stephen King já assumiu que o romance Salem surgiu com a premissa principal do que aconteceria se o Conde Drácula surgisse nos dias atuais. Entretanto, contudo, todavia, apesar de ter sido fortemente inspirado em Drácula, de Bram Stoker, e também apesar de guardar inúmeras similaridades, principalmente na forma como foi escrito, há outras claras referências a um autor de quem Stephen King é leitor assíduo.
medo. Estamos falando de Howard Philip Lovecraft. Além da própria ambientação de Lodz ser bastante semelhante às cidades narradas por Lovecraft em seus diversos contos, o nome de um dos personagens é Yog-Sothoth. Eu não sei se eu pronunciei certo. Yog-Sothoth. Segundo Lovecraft, eu pronunciei errado, porque minhas cordas vocais não estão preparadas para esse tipo de pronúncia. No universo de Lovecraft, Yog-Sothoth é uma entidade cósmica de inigualável poder, uma dos chamados Antigos, mencionado pela primeira vez no conto O Caso de Dexter Ward. Uma das coisas que mais incomoda Charles quando ele chega em Chapel 8 é o barulho que ele ouve nas paredes, barulho que ele acredita ser de ratos andando pelas paredes. Acontece que uma das histórias mais conhecidas de Lovecraft é justamente uma chamada The Rats in the Walls, ou em tradução livre, Os Ratos nas Paredes. No conto há ainda menção a um grimório, ou seja, um livro que tem encantamentos mágicos conhecido como The Vermes Mysteries, que eu falei lá atrás no vídeo, nos mesmos moldes de outro livro muito conhecido do universo de Lovecraft chamado Necronômica. Acontece que o The Vermes Mysteries não foi criado especificamente para essa história do King. Ele já existia e foi criado por outro autor muito conhecido, diga-se de passagem, chamado Robert Bloch. Foi só o cara que escreveu o livro que deu origem ao filme Psicose, de Alfred Hitchcock. Ele criou esse livro e integrou ele aos chamados mitos de Cthulhu, uma série de narrativas fictícias que se passam no universo de Lovecraft e que ajudaram a expandir mais ainda esse universo depois que ele morreu. Lovecraft foi uma espécie de mentor do Robert Bloch, que foi um dos primeiros a fazer parte do chamado Círculo de Lovecraft, um grupo que tinha justamente a premissa de expandir o universo de Lovecraft depois que ele morresse. Outra referência, e essa bastante sutil, que aparece no final do livro, e aqui eu espero que você tome cuidado com o bendito do spoiler, porque eu vou contar o final do livro, é revelado que o avô do Charles, Robert Boone, teve 2 filhos bastardos, e que um deles vive em um estado chamado Rhode Island. Acontece que Lovecraft nasceu e morreu em Providence, uma cidade desse mesmo estado de Rhode Island, além, é claro, de ter ambientado muitas de suas histórias, dos seus contos, neste mesmo local. Bom, então é isso, leitores e leitoras fiéis, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, segue lá no Twitter, twitter.com/StevenKey_BR. Instagram, nós estamos chegando quase aos 6.000 seguidores no Instagram, isso é muito bacana. Segue a gente lá também, instagram.com/StevenKey_BR. Ontem também saiu o 18º episódio do SKBR News, ele tá muito bacana, tem muitas novidades legais, tá lá no site disponível para vocês ouvirem, stevenking.com.br, ou vocês também podem assinar o nosso podcast. É só você entrar em qualquer aplicativo de podcast e digitar SKBR News, que provavelmente você vai achar o podcast lá. Não se esqueçam de clicarem no joinha, de curtirem esse vídeo, de compartilharem para ajudarem a divulgar a palavra do tio Steve pelos 4 cantos da internet. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.